Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então vamos dar prosseguimento ao nosso resumão da teleaula, falando da teleaula 3.2. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, antes de iniciar então aquele recadinho básico, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda bastante se crescendo aqui no YouTube. Estamos chegando quase no final da nossa cobertura da disciplina de número 3 do Mais Saúde com a gente. Vamos para a segunda parte da teleaula, onde a gente começa a observar ali que precisamos abandonar o preconceito, né? Muitas vezes quem está bem pode estar sofrendo por vários motivos, né? E um bom ouvinte pode ajudar e muito. Então a gente não precisa ter aquele estigma mais que a gente tinha, não, vou conversar com o fulano, que ele é meio louquinho das ideias, né? Ele tem umas ideias meio estranhas, ele está muito isolado, vamos deixar ele quieto. Então a gente tem que ter, se desfazer desses estigmas, né? E conversar com essas pessoas, porque muitas vezes aí ela está precisando de alguém para explicar a situação dela ou para demonstrar que ela não está bem. Ela começa a conversar com a pessoa, ela começa a ficar emotiva, começa a chorar, começa a ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, muitas vezes, algum gatilho ali que seja vai despertar isso na pessoa, ela vai comentar com alguém, ou ela vai passar por uma crise no meio do transporte público, no trabalho, e vai precisar do apoio de alguém depois. A gente acaba observando ali que, infelizmente, o professor ali acaba dizendo que o Brasil, e a gente já consegue constatar por pesquisas, né, e o nosso canal aqui fala bastante sobre isso, sobre saúde mental, né, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sentimentos de apreensão, medo em relação a eventos futuros, né, e outros aspectos que estão mais para frente, todos nós temos, né. Então, essa ansiedade é normal nas pessoas. Mas quando ela fica maior que o normal, passa a afetar a vida das pessoas e passa a ser uma questão de saúde mental. Por exemplo, todo mundo já participou de alguma vez numa atividade em escola, faculdade ou palestra, teve que fazer alguma apresentação, se sentiu ansioso, uns mais, outros menos. O problema é quando isso passa a afetar diariamente a vida da pessoa. A pessoa é ansiosa para fazer uma atividade simples, ela tem um sofrimento muito grande para o dia seguinte, quando ela tem que fazer alguma apresentação, quando ela tem que falar com alguém, e vários outros aspectos que acabam afetando a saúde. A gente passa a ver, então, alguns principais transtornos. Um deles é o TAG, né, que a gente pode considerar que são preocupações excessivas e persistentes em relação ao futuro, em relação a vários outros aspectos. A gente tem os transtornos do pânico, né, que são as famosas crises do pânico, que são crises recorrentes sem causa aparente. Não, a pessoa pode simplesmente ter uma crise e não saber porquê, mas no fundo ali da saúde mental dela tem uma origem. A gente tem as fobias, né, que são medos irracionais e intensos em relação a alguma coisa. As pessoas têm medo irracionais a baratas, a aranha, a sapos, a altura, a locais fechados. Isso precisa ser acompanhado e tratado, né? Tem as TAs, né, que são a questão do transtorno de ansiedade social, que é medo de circunstâncias que a pessoa tem que estar conversando. Por exemplo, a gente sempre vê algum jovem, alguma pessoa que é muito tímido. Até quanto aquela questão é apenas característica dele e quanto não é o medo de socializar. A gente tem percebido muito mais isso agora com a sociedade digital que a gente tem, né, o uso de telas, que as pessoas praticamente não têm mais interação. São poucos lugares que vê grupos de pessoas conversando, ou se uma pessoa tem que chegar num grupo de pessoas diferentes para conversar, talvez ela tenha uma dificuldade muito grande. A gente tem que estar observando isso, né. O TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, que pode ser através de pensamentos intrusivos, né, a pessoa começa a pensar de uma forma muito mais negativa e aspectos que podem afetar a vida dela. Ou manias excessivas, né, aquela vez que a pessoa vai sair, ela confere 50 vezes a porta. 50 vezes é exagero, pessoal, mas ela vai verificar várias vezes a porta, vai verificar uma torneira, vai verificar um armário, toca em objetos muito seguidos para ver essas questões. Isso também é uma questão de ansiedade. E tem a TPT, né, que é transtorno de exposição a questões pós-traumáticas, né, que é uma ansiedade após um trauma. Por exemplo, a pessoa sofreu um assalto no ônibus. Essa pessoa talvez comece a ficar com esse transtorno e nunca mais consiga subir no ônibus. Essa pessoa sofreu um acidente de bicicleta, talvez ela não consiga mais andar de bicicleta. Então, são transtornos que acabam ocorrendo após algum tipo de trauma, né. Existe tratamento para ansiedade, ele deve ser feito em conjunto, né, com psicoterapia e tratamento clínico. Então, acompanhamento com o psicólogo, né, para tratar essas questões de gatilhos. Isso é importante. O tratamento clínico também, né, aí pode ser através de medicação ou não, né. Por exemplo, a pessoa passa por uma consulta clínica, conversa com o médico avalia que talvez ela precise tomar algum remedinho para controlar esse momento mais agudo que ela possa ter, ou ela faz um tratamento mais contínuo por um tempo e depois pode ser retirado. Então, essa
dualidade entre tratamento psicológico e tratamento clínico é extremamente importante. Terapia ajuda a identificar os gatilhos e a modelar os pensamentos. Por exemplo, a pessoa tem muita ansiedade, mas ela não sabe os gatilhos dessa ansiedade. Ela vai no psicólogo e pode estar descobrindo ali, que eles conseguem extrair algumas informações. O próprio agente de saúde, atento, o agente de combate a anemias, ficar atento à conversa, pode estar observando alguns gatilhos. Ele pode estar junto com essa pessoa tentando identificar gatilhos. Por exemplo, a pessoa se sente muito ansiosa quando ela começa a ficar sozinha. Todo mundo sai para trabalhar, sai para fazer alguma coisa, e ela se sente mais ansiosa, em dias que ela tem compromissos que ela não está acostumada, por exemplo, tem reuniões, tem palestras, tem atividade na escola, então são isso que tem que estar se observando. Né? Algumas dicas úteis, né? Reconhecer esses gatilhos é extremamente importante. Observar que quando está tivendo crises de ansiedade, crises de pânico, tentar técnicas de relaxamento, como respiração, meditação, yoga, né? Isso vai ser extremamente importante para esses momentos. A prática de exercício físico é fundamental para ajudar a controlar a ansiedade, porque quando a gente se exercita, a gente libera hormônios que nos trazem mais sensação de calma e de felicidade, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de controle, né? A alimentação é fundamental, porque a alimentação desregulada vai causar um desequilíbrio no nosso corpo em questão de vitaminas, sais minerais, vários outros fatores. Então, a gente tem que ter uma alimentação boa, uma questão de sono adequado e buscar ajuda quando for necessário, né? Não ter esse medo de procurar a ajuda. Como identificar sintomas de ansiedade? Então, a pessoa vai ter batimentos acelerados, pode ter uma questão de sudorese, falta de ar, tremores, tensão muscular, problemas digestivos, problemas intestinais, né? Vários podem ser os aspectos que as pessoas têm que estar atento a isso. Passou a perceber que está tendo batimentos acelerados, né? Parece que vai infartar, ou parece que o coração vai parar de bater por algum motivo, né? E aí pode estar procurando um médico, uma ajuda para estar observando o que isso pode estar ocorrendo. Ansiedade e depressão têm relações? Sim, um acaba podendo levar ao outro, né? Então, quadros muito ansiosos podem causar quadros depressivos, e quadros depressivos que surgem por algum motivo também pode se tornar ansiedade. Né? Então, por isso que a gente tem que estar atento. A depressão, então, ela afeta negativamente a pessoa, né? Ela perde uma questão de autoestima, ela passa uma questão de negatividade, e muitos outros fatores, né, como o próprio atentado à sua vida pode estar ocorrendo também. E cerca de 20% das pessoas vão ter algum quadro depressivo ao longo da sua vida. A pessoa ficou depressiva porque rodou na escola, rodou na faculdade, não conseguiu um emprego, foi demitido, terminou um relacionamento, perdeu algum ente querido. Então, vários quadros podem ter esse aspecto depressivo, e a pessoa pode ter isso por um tempo, pode ser mais persistente, ou pode ser que afete ela tanto que ela vai precisar de tratamento. Alguns sintomas: tristeza permanente, pessimismo, perda de interesse, né? Parar de fazer o que mais gostava de fazer. Uma pessoa adorava sair para conversar, se isolou, nunca mais apareceu. Pode ser um sinal. Cansaço persistente, sem apetite, e muitos outros, né? Insônia, vários outros que a gente pode estar observando. Tratamento pode ser feito através de psicoterapia e tratamento clínico, né? Aí no tratamento clínico, a gente pode observar duas questões. Tem o tratamento serotoninérgico e dopaminérgico. Um deles vai ser para aumentar uma questão de serotonina, né? Prazer e motivação, e o outro vai ser a dopamina para aumentar essa questão de felicidade e envolvimento com as atividades. Né? Então, por isso que o médico faz essa avaliação, ou o psiquiatra, né? Dependendo ou qual o ponto que a pessoa procurou, para estar observando qual vai ser o tratamento mais adequado. Se as pessoas dizem, eu tomo tal medicamento, mas o meu vizinho estava tomando o mesmo medicamento e não fazia efeito. Claro, o tratamento dele pode ser diferente. A pessoa pode estar tomando um medicamento que é serotoninérgico para uma questão, e aí o vizinho começou o mesmo tratamento, né? Porque a pessoa diz, pede para o médico isso aqui é bom, me ajudou bastante. Só que o tratamento dele teria que ser dopaminérgico, cuidar outra área do corpo dele, outra área da cabeça dele. Então, por isso que a gente tem que ter essas observações. E depressão é tratável, então a gente precisa ter em mente que a gente tem que levar essas pessoas para um acompanhamento médico, um acompanhamento psicoterápico, para que elas consigam ter uma melhor qualidade de vida no futuro. Né? E a gente chega na parte de como ajudar alguém. Então a gente tem que ter uma escutativa, prestar atenção aos sinais, sem menosprezar essa pessoa e seus sentimentos. Isso é frescura. Meu pai e minha mãe estão só de frescura, hein? Nunca tiveram esse problema e agora estão aí se fazendo, estão tendo ansiedade, estão tendo crise, isso não, né, pessoal? A pessoa vai passar por algum sofrimento, todo mundo tem ansiedade, tem preocupações, então a gente não pode ficar menosprezando que essa pessoa vai dizer, aí essa pessoa se fecha nela, não conversa mais com ninguém,
e só aumenta aquele quadro de depressão e ansiedade que ela tem. Por isso que essas rodas de conversas que as unidades básicas de saúde fazem, a comunidade pode fazer, é extremamente importante. Outro problema que a gente tem é o uso de álcool e droga, né? Tudo que fazemos acaba que envolve o uso de álcool no Brasil, né? Parece que a gente não pode fazer uma atividade normal no Brasil, não tem alguém falando, vamos beber, bora beber, não sei o quê, né? Então, a gente acaba aqui no Brasil, a gente criou essa cultura de que tudo que a gente precisa fazer ou comemorar tem que ter álcool envolvido, né? Então, acaba que isso afeta principalmente muito negativamente as pessoas, né? E países já mudaram a legislação para proteger as crianças e adolescentes, né? Mas no Brasil tem uma cultura do incentivo ao consumo de álcool, né? Então, é seguido a gente pode perceber crianças 10, 11, 12 anos, né? E depois adolescentes com 16, 17 anos já tem porra, né? Vão para a festa e chegam em casa extremamente alcoolizados. Às vezes vão parar em hospitais por causa do tanto álcool que consumiram, né? A gente acaba que, infelizmente, tem que mudar essa perspectiva. O álcool, ele é uma droga lícita, né? Apesar de ser prejudicial, ela é liberada, mas deveria ser utilizada apenas por pessoas adultas e mesmo assim de uma forma consciente, né? O álcool tem se tornado um dos maiores riscos no Brasil para a saúde das pessoas, que vai afetar a vida delas e tudo. Pode estragar relacionamentos, a pessoa pode ficar agressiva, acabar machucando alguém, ela pode ficar viciada nessa questão, perder desempenho profissional, escolar e acabar colocando sua vida fora. Então, sempre que possível, evite o consumo de álcool, né? Porque, primeiro, uma garrafa de cerveja, um copo de cerveja, um copo de vinho, fazia toda a diferença. Agora eu tenho que tomar um engradado de cerveja para ter aquele mesmo efeito que eu tinha antes. Isso é um efeito que toda a droga acaba tendo no organismo das pessoas, né? E fala que uma pessoa que não é usuária de álcool, eu não bebo nada, então eu posso muito bem afirmar. Eu observo muito assim, festas, reuniões, onde as pessoas estão ali, chegam de um jeito, começam a beber, parece que se transformam, né? Então, se possível, evite. A bebida não é a solução para os seus problemas. Ela vai ser apenas mais um problema que você vai ter no futuro. Então, se possível, evite ou beba com moderação, né? Se a pessoa realmente gosta, pode fazer o uso ali, mas de uma forma moderada, né? A gente tem outras drogas que são prejudiciais, né? Como cigarros, aí tem maconha, cocaína, crack e as drogas sintéticas, né? Como o K9. Apostas esportivas, né? As bets têm tomado conta da propaganda e da publicidade brasileira, né? Influenciadores, televisão, times, todo mundo é patrocinado por uma bet. E apostas esportivas também são consideradas dependentes, né? E causam vários tipos de problemas, como econômico, pode causar problemas de relacionamento e vários outros fatores. Já vi pessoas que pediu antecipação do seu salário para fazer apostas esportivas, gastar as suas férias em apostas esportivas. Então, isso é um problema. E outro problema muito grande no Brasil é a questão dos calmantes, né? Isso acaba viciando e vicia muito rápido. A pessoa se sente dependente daquilo dali e a gente tem que estar tomando esses cuidados, né? Ter um tratamento com calmante, essas coisas é importante? Sim, mas por um determinado período ou para algumas situações, não sempre na nossa vida. Então a gente tem que estar tomando esse cuidado. Recaídas podem existir e são normais, né? A pessoa que era extremamente usuária de alguma coisa pode ter um momento que ela vai recair, mas é preciso manter esse apoio nessa pessoa e os ACS e o ACE têm um papel fundamental nisso, pois eles precisam seguir acompanhando a pessoa sem perder a esperança, né? Como o próprio senhor ali que estava sendo entrevistado falou, teve pessoas que ele levou anos para conseguir sair do vício, né? Então, isso é importante, a gente sempre ter esse acompanhamento. Barreiras para tratamento. As principais são a negação, né? A principal de todas, a pessoa não consegue acreditar que ela é dependente de alguma coisa, seja álcool, droga, calmante, pornografia, apostas esportivas, a pessoa não se considera viciada, né? Outro problema depois é o abandono, a pessoa acaba abandonando o tratamento no meio do caminho, não tem apoio e aí não volta mais. E a questão do julgamento da sociedade, né? Imagina a pessoa dizer que ela é alcoólatra, o que não vão achar dela? Então, esses são os principais desafios. É preciso apoiar e acolher a família também, é muito importante para as pessoas ter a família próxima e participar do grupo de convivência, como a gente viu de roda de conversa e vários outros fatores. O plano terapêutico singular, ele vai ser importante por causa que ele deve envolver todas as possibilidades e levar em conta as particularidades das pessoas, né? Então eu não posso tratar uma pessoa que tem uma dependência de álcool da mesma forma que eu trato uma pessoa que tem dependência de droga. Vai ter que ter um tratamento diferenciado, uma perspectiva diferente, e por isso que a gente usa todas as possibilidades para essa questão. E por fim, ali também a questão de redução de danos é extremamente importante, porque vai estar ajudando essas pessoas que estão em situação de rua ou que passam por grandes agravos de saúde, né?
Então, por isso que é importante a gente ter esses órgãos nos apoiando também. Então, tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou sobre a teleaula 13.2 e complementou todo esse aspecto e arcabouço que a gente teve sobre saúde mental e a importância que ela tem nas nossas vidas. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.